Excelência preside. Passa agora a palavra ao senhor Leandro Rocha, representando o Instituto Gabriel. Leandro, por favor. Obrigado. Obrigado, Yuri. Vou colocar aqui a foto do Gabriel junto a esse copo com água, pois considero que estamos sempre juntos. Nós sabemos que aconteceu aquele dia, poderia sim ter sido evitado. Confesso que esperava que, nessa casa, todos os vereadores da cidade, assim como o poder público, por se tratar de uma audiência pública que também se refere à preservação da vida. Então eu fiz aqui um texto, porque eu não quero perder nenhuma palavra. Cumprimento a todos os presentes com um excelente dia e pedindo também a proteção a Deus, pois a cidade, ela não está em condições de oferecer segurança para os seus moradores, levando em consideração, historicamente falando, de desastres, como exemplo que nós tivemos no ano passado, com mais de 240 vítimas fatais. Por sim, uma incoerência, falta de protocolo, falta de comprometimento, descaso de gestões políticas. Obrigado ao mandato. Obrigado, Yuri, em especial, por estar presidindo, trazendo soluções com eficiência para nós mudarmos a nossa triste realidade. Então, eu lhe parabenizo e confesso também que eu acredito que nós, todos juntos, podemos mudar nossa história. Aquele dia 15 de fevereiro, volta de 7 horas da noite, eu recebi uma ligação do meu filho, o Gabriel, dizendo que ele estava nos ônibus. Em um primeiro momento, claro, eu não acreditei nisso, porque o Gabriel tinha ido à academia. Ele ia um dia para a igreja, o outro dia à academia, a qual ele fazia jiu-jitsu, era um atleta. Então, ao primeiro momento eu não acreditei, mas eu acredito também que o Wallace, meu filho, estava tentando me preparar devido à situação que ele já sabia, dizendo que ele realmente estava nos ônibus, mas que todos tinham sido resgatados. E por volta de umas 9 horas, eu recebi uma imagem, 2 ônibus já dentro do Rio Quitandinha e com Gabriel em cima, e que logo reconheci. O cabelinho comprido dele, a calça vinho. Então, naquele momento, eu saí para buscá-lo. Aí eu pude ter a noção do que tinha acontecido na cidade. Parecia um cenário de guerra. Muito barro, as vias completamente interditadas com terra, árvores. E eu comecei a buscá-lo de toda forma que eu podia. Saí de carro, mas estava completamente sem condições, porque a cidade estava totalmente parada. Então eu pensei, já sabendo que foi próximo à UPA, eu passei por cima, pelo Valparaíso, mas também não tinha como ter acesso. Então eu deixei o carro em uma calçada qualquer e saí a pé por cima para chegar até
na UPA e ter acesso ali próximo aos ônibus. Também não tinha condição de chegar. E nesse meio tempo de buscas, de desespero e ligações, porque eu fiz inúmeras tentativas de contato com o Gabriel, mas não conseguia, porque o telefone estava dando como desligado ou fora de área. Mandei também inúmeras mensagens no WhatsApp e comecei também a mandar ligações, mensagens para seus amigos, seu professor também, mas ninguém respondia. Então, por volta de 1h da manhã, eu tive uma luz e pensei, vou ligar para o meu irmão e pedir para que ele venha de moto, pois facilitaria mais o nosso acesso nesses pontos onde eu poderia encontrá-lo. E meu irmão veio, aí sim eu tive uma noção real do que estava acontecendo, do que tinha acontecido na cidade. Mesmo de moto, nós tivemos muita dificuldade para procurar em todos os pontos possíveis de apoio, igrejas, hospitais, e assim foi feito. Por volta de umas 4h da manhã, ali nas duas pontes, eu perguntando a várias pessoas em relação aos ônibus, o que tinha acontecido com as pessoas que estavam nos ônibus, e me vieram com informações de que todos tinham se salvados e estavam no condomínio Quinta do Altiora. Então parti para lá, sem nenhum acesso também, pela frente devido àquela barreira que desceu. Então eu fui por trás, nem conhecia esse local, mas consegui ir por trás de um acesso pela parte de trás do condomínio. E meu irmão, nós fomos até de moto, até onde pudemos ir, e chegando lá não tinha mais acesso. Então eu consegui transpassar também por um deslizamento, chegando lama até praticamente a minha cintura, segurando aí nos vizinhos, nos muros, para poder passar, conseguir. Chegando lá na parte de cima, tive acesso ao condomínio, e a informação que eu tive é que estavam todos em um espaço destinado a festas, parecido, mas eu passei e não consegui ver devido a escuridão que estava, porque estávamos todos sem luz, e me deparei com a barreira que teve à frente, e pensei, daqui não pode ter passado. Até passou por um momento e eu tentar passar por ela, por eu não conhecer o local, mas eu voltei, aí sim encontrei esse espaço, mas tudo muito escuro, e existia uma porta de correr, de vidro, mas um silêncio estarrecedor, não se ouvia nada, ninguém. Então eu consegui abrir essa porta e lá comecei a chamar pelo Gabriel e começaram a acender algumas luzes de celulares. E eu chamando por um momento, eu achei que o Gabriel estava até brincando, porque ele era muito brincalhão. Até que um rapaz me chamou em um canto e falou, você é o pai do Gabriel? Eu falei, sou eu. E ele falou, o Gabriel não conseguiu sair. Ele ajudou a muitas pessoas, dando a sua vez e falando a todo momento, vão saindo vocês, que depois eu saio pelas janelas. Mas infelizmente ele não teve a chance. Não acreditei assim em primeiro momento e retornei até o encontro do meu irmão novamente. Falei, vamos procurar o Gabriel em todos os lugares possíveis, porque ele não está aqui. E nós começamos esse percurso muito difícil em todos esses pontos de apoio, por diversas vezes também, porque a gente acreditava que em um primeiro momento ele não estava, mas poderia chegar através de um resgate. Então assim foi o início desse terrível dia para todos nós.
assim como também para todas as vítimas e muitas famílias. Passou toda aquela noite, por volta de umas 6 horas da manhã, eu estive também na Defesa Civil, a qual fui recebido, e também lá não estava o Gabriel. E nós começamos a fazer essa busca incansável por ele, durante todo o dia. Então nós começamos a fazer uma reunião na Praça Dom Pedro, aonde se chegaram muitos voluntários para podermos destacar as pessoas que poderiam nos ajudar nas buscas no rio, porque já existiam algumas partes da família que estavam fazendo as buscas, continuando nos pontos de apoio, mas eu também não poderia perder tempo. Então assim eu comecei a fazer essas buscas debaixo de pontes, próximas aos leitos do rio, e assim nós fomos ao decorrer dos dias. Essa rede de voluntário fez toda a diferença em todos os sentidos, porque foi uma comoção, eu acredito que nacional. Vieram pessoas até de São Paulo, vieram pessoas de Magé, Baixada Fluminense. Então foi uma rede solidária que trouxe uma esperança de ainda encontrar o Gabriel com vida e bem. Então, durante essas buscas, no 7º dia eu recebi uma informação de que havia sido reconhecido o corpo do Gabriel Nemeller, a qual eu parti para lá e fiz com muita dificuldade o reconhecimento. Que foi muito difícil devido ao estado em que estava. Ao primeiro momento não queriam deixar, porque preocupados comigo, né? E a minha reação, mas eu falei que não importava. Porque nada seria pior do que realmente aconteceu com ele, com a situação que ele se encontrou em cima daqueles ônibus. Então eu fiz, o reconheci, e uma das maiores dificuldades foi assinar o reconhecimento por algo que você não quer aceitar. Então, resumindo bem a história daquele dia, no meu caso, e acredito que a de muitas famílias, foram essas. Eu fiz aqui pontuei algumas informações aqui que eu quero falar, que é muito importante. Nesse meio tempo, eu fui para casa e acordei no outro dia como uma missão em continuar nas buscas, porque após nós termos encontrado o Gabriel e termos feito esse reconhecimento, os voluntários ficaram esperando também uma posição. Então eu não tive dúvida nenhuma que deveríamos continuar com todos os voluntários nas buscas dos ainda que precisavam de resgate, que ainda estava faltando na época, após o Gabriel: o Pedro Henrique, o senhor Antônio Carlos, o senhor Reitor e também o Lucas
do Morro da Oficina. Então assim nós continuamos. No dia 20 de março, após uma outra chuva torrencial, foi encontrado o senhor Antônio Carlos em cima daquela ponte que fica de frente ali daquele bar Tic-Tac, que dá acesso ali a Pinto Ferreira, entre a Washington Luiz. Então ali ele foi resgatado e foi levado ao IML, e posteriormente feito o reconhecimento também de papiloscopia, de que realmente se tratava e era ele. Então a família, de uma certa forma, né, dentro do possível, pôde fazer, né, o seu enterro. E 40 dias após foi encontrado Pedro Henrique em Jacuba, lá na posse, muitos quilômetros de distância. Eu percorri todo esse rio nessas buscas com uma média de 60 quilômetros, tanto à margem quanto em seu leito, chegando até na última barragem depois da posse, aonde me informaram que até lá não havia chegado ninguém, porque a barragem ela foi projetada para que tudo que descesse nela fosse, vamos dizer, levado para um lado, aonde eles faziam, recolhiam, né, todo esse material. Então falei, está daqui para cima. Estive lá por umas 3 vezes. Vocês não fazem noção do que é esse rio Quitandinha chegando até na posse. É algo absurdo. Existem pontos que você não tem acesso, por mais que você tenha uma preparação, você não tem acesso, a não ser por helicóptero ou drone, principalmente naquela região ali de Pedro do Rio, para quem conhece e tem uma noção do que eu estou falando. Então, depois de todos esses eventos, não posso deixar de ressaltar que ainda o senhor reitor está na dependência de um resgate, mesmo que em visão de muitos isso se torna praticamente impossível, mas a sua família espera até hoje algum tipo de resposta relacionado. Nós tivemos durante essas buscas uma ideia em relação a um instituto por nome de Gabriel, pela sua ação heróica, aonde ele não se preocupou em se salvar, dando a vez e a possibilidade de outras pessoas a se salvarem, e assim aconteceu. Então esse instituto ele tem como principal objetivo ações humanitárias em todos os sentidos, enquadrando todas as necessidades possíveis e principalmente na questão de prevenção decorrente a essas ações climáticas que nós sabemos sim que está cada vez mais severa, mas que nós podemos ser resilientes, podemos mudar essa realidade, essa situação em que a gente vive hoje na cidade. Resiliência significa voltar-se ao seu estado original. Um exemplo bem claro para que as pessoas entendam, você pega um elástico simples, um exemplo simples, você estica aquele elástico, ele saiu do seu estado original, ele volta para o estado original. Isto é resiliência. E é isso que nós precisamos de implementar aqui na cidade, para que a gente tenha de fato um futuro mais promissor e com mais segurança. Aquele dia, 15 de fevereiro, o que aconteceu com os ônibus foi uma sucessão de erros, em todos os sentidos possíveis. Aquele local, ele é propício a alagamento. Por que que os ônibus ficaram parados e estabilizados junto à margem do rio e não tiveram uma ação diferente ou uma comunicação da própria empresa devido à situação que estava por vir?
Porque quando essa água começou a transbordar naquela área, lá em cima no Quitandinha, Ponte Fones, perto da Patrone, inclusive próximo e em frente à garagem, já estava a 80 centímetros, 1 metro de altura. Hoje em dia nós temos aplicativos que nós sabemos onde que está, qual é o percurso e onde está a localidade dos ônibus, e eles não receberam nenhum tipo de aviso ou alerta. A pergunta também é: naquele local, nesse dia, existiam vários veículos, porque isso ali se fez um congestionamento, tanto à frente dos ônibus, quanto por detrás dos ônibus. A prova do que eu vou falar é que nenhum outro veículo foi levado pelas águas naquele dia, próximo ao condomínio. Somente os 2 veículos, os 2 ônibus lotados de passageiros, crianças, idosos e deficientes físicos. A pergunta que não vai calar nunca, porque ali se perderam muitas vidas, muitos sonhos, muitos objetivos, por uma incoerência, por uma falta de protocolo de segurança, por uma ação eficaz. Outra questão: esse condomínio Quinta da Altiora, em sua construção, isso tudo eu vim descobrir posteriormente o que aconteceu, ele é um condomínio novo, foi construído ali entre 2012 a 2015, e ele foi embargado pelo Ministério Público por uma ação do meio ambiente, apontando através de um laudo risco de deslizamento devido ao desmatamento em sua área. Quais são as secretarias ou os órgãos competentes em fiscalizações nesse tipo de situação? O que aconteceu naquele dia? O que já estava escrito há 7 anos, 8, 9 anos atrás. Esse deslizamento foi algo como um tiro de misericórdia. A palavra é dura, mas é a verdade. Aquele deslizamento, com a força que teve, com pedra, barro, árvore, poste, tudo que vocês possam imaginar, atravessou a rua com toda a força possível que se tinha e fez uma barragem no rio, também fazendo uma onda inversa, terminando de levar os ônibus para dentro do leito, tirando as chances de sobrevivência das pessoas que ali se encontravam. Dobrou o volume das águas, que já eram muito altas. Se vocês observarem vídeos e fotos, vocês irão constatar o que eu estou falando. Então vocês podem observar aqui a sucessão de erros do que aconteceu nesse dia. Não diferente dos deslizamentos que foram inúmeros na cidade de Petrópolis. Também por falta de comprometimento com a nossa segurança e com a prevenção. Por que eu digo isso? Porque com fatos não há argumentos. A cidade, historicamente, ela já apresenta esse tipo de desastre. Deslizamentos, escorregamentos rochosos, alagamentos, transbordamentos. Então, por esse motivo, não há justificativa. Isso já acontece há centenas de anos. Então, por esse motivo, não há justificativa nos dias de hoje. E o que aconteceu no dia 15 ter sido
com certeza por uma falta de comprometimento. Então, o que nós precisamos de fato é tirar todos esses projetos do papel, fazer com que haja realmente uma mudança de conscientização de toda a população e principalmente do poder público e das gestões políticas, para que a gente possa ter um futuro mais promissor e com mais segurança, não abrindo mão também, a qual eu defendo, uma lei de responsabilização de gestões governamentais, porque é dessa forma, sim, a gente ainda pode ter um futuro com mais segurança e digno para todos nós. Obrigado a todos, agradeço a oportunidade, Yuri, tenho certeza que com pessoas, isso aqui é uma prova de que realmente ainda existem pessoas comprometidas com a verdade e comprometidas em mudar a nossa história. Muito obrigado mais uma vez a todos os presentes e que Deus abençoe a todos e nos proteja também. Obrigado. Nós que te agradecemos, Leandro, e te peço desculpas por ter que revisitar tudo isso, mas é importante, porque a gente fala aqui de termos técnicos, a gente fala aqui de orçamento, a gente fala aqui de obras, projetos e de contextos que às vezes desumanizam. A gente não pode em nenhum momento esquecer que existiam pessoas ali, Gabriel estava ali, tantas outras famílias foram prejudicadas, e o nosso compromisso não tem que ser só em pensar a gestão pública com a sua tecnicidade, a gente tem que pensar que as decisões que são tomadas no parlamento, as decisões que são tomadas por todo o corpo do poder público, elas interferem diretamente na vida das pessoas. E o que aconteceu ali, infelizmente, tende a acontecer de novo. O impacto disso na vida das pessoas vai depender da gente, vai depender do trabalho que cada um aqui na sua função e de toda a sociedade civil possa ter para poder evitar que a gente não perca mais ninguém. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer em respeito a essas pessoas que a gente perdeu. Não só discursos, não só letras frias no papel, mas realmente agir para que a gente nunca mais passe pelo que a gente passou e para que nenhum irmão ou irmã petropolitana ou de qualquer outra cidade do estado do Rio de Janeiro do Brasil possa morrer numa enxurrada. Então, eu quero pedir uma salva de palmas para o Gabriel e para todos que, infelizmente, não estão aqui com a gente, mas que, para quem tem fé, sabe que estão presentes conosco. E parabéns pela coragem, pela força, por estar aqui com a gente construindo.